Olá a todos! Eu sou Beatriz Endeschi, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. Antes de iniciarmos o debate de hoje, eu gostaria de dar um recado. Hoje é o último dia para baixar os dados da matrícula inicial no sistema do EducaSense. Até o dia 25 de maio, os usuários que tiverem baixado a planilha podem realizar a importação dos dados em nossa plataforma. Ao importar os dados, o dirigente e sua equipe têm acesso às informações dos alunos, profissionais de educação e turmas declaradas no Censo 2020. Para saber mais, acesse o link da matéria que colocamos em nosso bate-papo ou confira na área do Fique Atento da plataforma. É importante ressaltar que a Undime e a equipe que faz parte da plataforma não têm acesso aos dados imputados pelos usuários e que trabalhamos com protocolos de segurança alinhados à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então vamos lá. No dia de hoje vamos abordar o curso Relação Família-Escola, Acolhimento às Famílias, organizado em um percurso formativo chamado Educação na Pandemia, do Polo Itaú, Ambiente de Formação do Itaú Social. Os materiais foram disponibilizados para apoiar a gestão da educação, principalmente das redes municipais durante a pandemia do coronavírus. Estão disponíveis conteúdos e ferramentas divididos em 5 eixos: gestão administrativa e de recursos, gestão pedagógica durante o isolamento, acolhimento, planejamento das atividades presenciais e garantia das aprendizagens e enfrentamento à defasagem com o uso dos mapas de foco da BNCC. Para falar sobre a educação na pandemia, vamos apresentar um vídeo com Tatiana Bello, gerente de implementação do Itaú Social. Vamos conferir? Olá, meu nome é Tatiana Bello, sou gerente de implementação do Itaú Social e estou aqui para dar as boas-vindas a vocês a mais uma live em parceria do Conviva com o Itaú Social. A missão do Itaú Social é contribuir com a melhoria da educação pública. E para isso, desde o ano passado, nós construímos na nossa plataforma de formação, o www.polo.org.br, um percurso formativo voltado para apoiar as secretarias municipais de educação no contexto da pandemia. Esse percurso se chama Educação na Pandemia e hoje está organizado em 48 cursos de diversos temas, sejam eles mais relacionados à questão da gestão administrativa e financeira, como transporte escolar, alimentação escolar, prestação de contas, seja relacionados aos conteúdos mais pedagógicos, como o planejamento das atividades pedagógicas não presenciais, o acolhimento da comunidade escolar e da família, a escolha e reorganização curricular para um planejamento pedagógico a partir de uma priorização curricular com os mapas de foco e diversos outros temas. Um curso que a gente está lançando agora e que hoje vai ser mais conversado é sobre a questão da relação família e escola nesse contexto da pandemia, a importância dessa relação para um processo educativo com mais significado e, de certa forma, mais proveitoso nesse momento em que nós estamos vivendo. Eu espero que vocês possam aqui aprofundar os conhecimentos, promover reflexões, e depois vocês podem conferir o conteúdo desse curso lá na nossa plataforma. É importante dizer que desde o lançamento que nós fizemos no ano passado até agora, nós já tivemos mais de 10.000 pessoas que se inscreveram nos cursos, que são gratuitos e certificados. E essas pessoas representando aí mais ou menos 1.200 municípios. Então, nós esperamos que, além desse momento super proveitoso de reflexão, de conversa, de diálogo, depois vocês possam ir lá na plataforma Polo para conferir o percurso Educação na Pandemia. Desejo a vocês um ótimo diálogo. Bom, muito obrigada, Tati. Nossa convidada de hoje é Ana Luísa Oliva Burato, vice-presidente da Avante e integrante da equipe responsável pela elaboração do conteúdo do curso Relação Família-Escola, Acolhimento às Famílias, no tema Educação na Pandemia. Olá, Ana, tudo bem? Olá, é um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês, falando para os municípios brasileiros nesta plataforma tão conhecida que é a plataforma do Conviva. Bom, muito obrigada pela sua presença.
E você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Ana, por favor, indica para a gente qual o objetivo desse material e qual público deve se inscrever e, assim, como que os nossos usuários podem acessá-lo? Eu vou começar de como é que pode acessar, né? Que vocês vão colocar aí pela plataforma Polo, está disponível para os municípios de forma gratuita. Lá na plataforma Polo, vocês encontram várias áreas temáticas. A área temática que vocês escolherão para acessar o curso é Educação na Pandemia. Dentro da área temática Educação na Pandemia, tem vários percursos. Para este curso, Relação Família-Escola, Acolhimento às Famílias, vocês vão dentro do percurso para dirigentes municipais e equipes. Dentro desse percurso, vocês encontrarão o curso, dentre vários que lá estão, Relação Família-Escola, Acolhimento às Famílias. Agora, qual é o objetivo desse curso, né? O objetivo é reforçar o fortalecimento da relação família-escola, a importância dessa relação, trabalhar neste momento de reabertura das escolas, o quanto é importante, não é? A gente fortalecer os vínculos com as famílias. A gente não só pensar do que fazer, não é, com as crianças, em termos da escola se reinventar, de repensar suas práticas pedagógicas, mas também, e principalmente, o desafio de fortalecer os vínculos e de trazer toda a comunidade escolar para o fortalecimento desses vínculos. Esse é o grande objetivo desse curso, é reforçar isso. As escolas já falam há muito tempo da importância das famílias contribuírem com a escola. Mas relação é uma coisa de duas vias. Então, a família contribuir com a escola e a escola também, né, se aproximar dessa família. Isso é muito importante e é isso que abordaremos. O curso é voltado para, basicamente, para que público? Para os dirigentes municipais, por isso está nesse percurso, né, os dirigentes municipais, suas equipes, mas também ele é um curso que poderá ajudar muito os gestores escolares também a repensar esse acolhimento, a reforçar como é que ele deve ser feito nesse momento de reabertura. Bom, obrigada, Ana. E de que forma esse material foi elaborado pela Avante e quais são os temas abordados? Pois é, uma história muito interessante, porque ele é fruto de uma experiência de 2 anos em campo. Não é? Ele é fruto de uma experiência, de uma parceria da Avante com o Itaú Social, no município de Paulista, Pernambuco. Lá, nós desenvolvemos, construímos junto com o município uma tecnologia denominada Relação Família-Escola. Essa tecnologia vai estar disponível breve em outra plataforma, na plataforma do Melhoria da Educação, ela está sendo colocada, e esse curso, ele veio em decorrência dessa experiência tão viva, tão forte, tão intensa, lá no município de Paulista. Eu digo por intensa, porque eu acho que ela é histórica, no sentido de que nós começamos a atividade em campo, e em 2019. Lá em 2019, trabalhando com essa ideia do fortalecimento da relação família-escola, junto à equipe da Secretaria Municipal de Educação de Paulista, em Pernambuco, nós desenvolvemos várias ações com a equipe da secretaria, cada vez com mais pessoas, agregando mais gente, e depois nós fizemos também ações direcionadas aos gestores escolares, chegando, inclusive, até as famílias. E, gente, foi incrível, porque em 2019 nós iniciamos o trabalho, mas em 2020 nós fomos, como todos brasileiros, o mundo inteiro, né, surpreendidos com a pandemia e com o isolamento social e o fechamento das escolas. E aí, o que fazer em relação à tecnologia que já estava em andamento? Também tivemos que nos reinventar, aprendemos muitas coisas. E o mais incrível disso tudo foi que conseguimos realizar as ações com as famílias.
Elas não tinham se iniciado no ano anterior, porque a gente precisava preparar a rede, mas no ano de 2020, nós precisávamos chegar às famílias. Como? As escolas fechadas e tal. Por incrível que pareça, chegamos com a plataforma, né, com a plataforma digital, de forma remota, conversamos com as famílias para saber o melhor horário, e acreditem, foi à noite e tivemos uma adesão maior do que imaginávamos. Suplantamos as metas quantitativas e foi muito importante do ponto de vista qualitativo. Então, tudo que foi produzido numa educação para a pandemia, neste curso da relação família-escola, digamos assim, um resumo muito vivo de uma experiência intensa e muito interessante que tivemos em Paulista, Pernambuco, no campo. E eu espero que vocês possam desfrutar bastante. Olha que bacana essa experiência. Então, eu reforço o convite da Ana para que vocês acessem o percurso formativo no link que estamos colocando aqui na tela e nos comentários do chat. Então, Ana, vamos mostrar esse material? Explica de que forma ele está organizado e a gente vai navegar pela página enquanto você apresenta. Ele está organizado, não é? Ele é composto de várias partes, tem uma parte, digamos, introdutória, que apresenta alguns textos básicos, são textos curtos, muito objetivos, muito interessantes, que poderão ser, inclusive, baixados, feitos download, ao final de vocês lerem todos, vocês têm a oportunidade de fazer o download do texto inteiro, e esses textos trazem, assim, os conceitos básicos, as informações básicas sobre estratégias e coisas sobre como fortalecer a família e por que é importante, não é, trabalhar no fortalecimento da relação família-escola e no acolhimento às famílias nesse momento. Então, esses textos são bem interessantes. Depois, vocês vão encontrar os referenciais para esse trabalho. Esses referenciais se compõem de alguns vídeos curtos, também muito interessantes, muito mobilizadores, com mensagens muito importantes, e também algumas apresentações em PowerPoint que trazem as ideias principais sobre esse trabalho. Os PowerPoints abordam o que é acolher, como acolher as famílias, abordam os princípios básicos desse acolhimento, né, como é que ele deve ser feito, trazem também estratégias, instrumentos para acolher, é muito interessante. Além disso, então, essa é a segunda parte, são esses referenciais. A terceira parte são os instrumentos em si. Então, alguns instrumentos, sugestões, né, que a gente traz, claro, eles são abertos para fazer todas as adaptações necessárias à realidade de cada município, mas ele já traz alguns instrumentos para iniciar o trabalho, para dar início ao trabalho. E, enfim, ele foi feito com o objetivo de estimular a ação, não é? Porque há muito tempo se fala da importância dessa relação família-escola. Agora, mais do que nunca, a gente precisa passar a ação. É uma chamada à ação, né? Então, os instrumentos, tudo que aí está, na verdade, um chamamento a gente implementar realmente e fortalecer essa relação e o acolhimento às famílias, que precisa ser feito com muito carinho, com muita sensibilidade. Esse é um tema extremamente importante, né, nesse cenário que a gente está vivendo atualmente. Então, os conteúdos dentro do curso são: quem são as famílias parceiras da escola pública? Quem é esse sujeito que precisa ser acolhido? Por que investir no acolhimento às famílias? Por que é importante fortalecer a relação escola-família durante a pandemia e no processo de reabertura das escolas? Que legado devemos cuidar e desenvolver a partir do que foi construído durante a pandemia? Então, Ana, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esses conteúdos e de que forma cada um deles contribui para apoiar os dirigentes municipais e suas equipes durante o período da pandemia? Sim. Então, quem são essas famílias, né? Mais do que nós, da Avante, mas os municípios
sabem quem são, mas não é demais dizer e reforçar que a maioria dessas famílias são famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, as famílias que estão na escola pública, né, muitas vivem em situação de vulnerabilidade, pobreza ou extrema pobreza, as moradias são precárias, elas muitas vezes subempregadas, neste momento algumas inclusive desempregadas, com dificuldade de acesso aos serviços públicos, não é? Aos programas. Então, reconhecer essas famílias, quem são elas, é muito importante, né? O contexto em que estão vivendo, isso se torna muito importante. Então, por isso que a gente começa dizendo quem são essas famílias, não é? Não é que a gente esteja já, como a gente diz aqui na Bahia, ensinando ao vigário, que já sabe demais como elas são, não é? Padre Nosso ao vigário. A gente sabe que as escolas já sabem, mas nunca é demais reforçar isso, não é? E nesse sentido, a gente também traz de como é que a gente... E por que é importante esse fortalecimento? Eu já disse aqui que ele é importante nesse momento do acolhimento, da reabertura das aulas, da escola, porque as famílias estão chegando, não como chegam numa abertura normal de ano, não é? Elas estão chegando depois de mais de um ano e nós temos de pandemia pelo menos 1 ano e 3 meses de isolamento social, e nesse 1 ano muitas coisas aconteceram na vida das pessoas e na vida dessas famílias, não é? Então, perceber como é que elas estão chegando é importantíssimo, né? Tem gente que perdeu o emprego, tem gente que se mudou, está vivendo em outro lugar, tem gente que perdeu entes queridos, há um luto. Então, reconhecer tudo isso é muito importante. Agora, reconhecer também a família como um sujeito de direitos, porque a gente pensa muito na criança é um sujeito de direitos, e é super importante pensar nisso. Mas pensar também a família como sujeito de direitos se faz necessário. O que eu quero dizer com isso? A família, e a família em situação vulnerável, ela merece do Estado e da sociedade todo o apoio possível. Nós todos somos responsáveis por todos, né? Se tem uma coisa que esse momento de pandemia nos mostrou, é a necessidade da solidariedade, não é? Então, nós precisamos, mas não é qualquer solidariedade, não é simplesmente uma cesta básica, mas é reconhecer as pessoas nas suas realidades, não é? Reconhecer como estão vivendo e buscar atendê-las, na medida do possível, na sua necessidade. É dever do Estado fazer isso, e as escolas públicas também têm que estar atentas para isso. Essas famílias como sujeito de direitos, elas, portanto, devem ser atendidas na medida do possível, não é a escola só que vai atender, há outros serviços, especialmente a assistência social e a saúde, mas a escola também, a educação, precisa reconhecer isso e trabalhar articulado, inclusive, a importância da intersetorialidade neste momento de acolhimento é indescritível, porque algumas famílias podem chegar com necessidades que a escola não vai resolver e vai ter que passar para assistência social, para um CRAS, indicar. Então, essa intersetorialidade entre a educação e as outras áreas da secretaria é muito importante. Além disso, a família precisa ser reconhecida como um locus, um contexto de desenvolvimento. Não é? É ali que a criança nasce. E neste momento da pandemia, é ali que ela nasce, que ela cresce, não é? Ela cria identidade com essa família, não é? Nessa família. É com ela que ela se identifica. Como tal, essa família também, ela não pode ser olhada preconceituosamente. Eu não quero dizer que todas as famílias sejam um ninho ideal. Há famílias que têm nós, muitos nós. E o que eu estou chamando de nó aqui? Dificuldades. Há famílias, inclusive, que, devido a toda a situação e a todo o estresse que estão vivendo, elas também são nós no sentido de que elas levam esse estresse para as crianças. Algumas estão sendo maltratadas, não é? Não estão devidamente atendidas, isso a gente sabe que existe. Mas, no geral,
né? A família é um contexto de desenvolvimento humano. É na família que a gente se humaniza, que a gente se socializa. E, portanto, em termos de educação, escola e família são muito complementares e precisam se reconhecer como tal, uma e outra. O que mais que eu posso falar? Tem mais alguma pergunta aí que foi, em termos de conteúdo, que você fez e que eu possa ter esquecido? Você pode trazer? Claro, só um minutinho. Sim, que legado, né, que devemos cuidar e desenvolver a partir do que foi construído na pandemia. Você pode falar um pouquinho desse conteúdo? Claro, isso é muito importante. Muito bem lembrado, Beatriz. Por que a gente fala em legado? Porque no momento da pandemia é tão contraditório isso, mas nunca família e escola estiveram tão próximas, com todo o isolamento. Nesse momento em que a escola teve que se reinventar, né? Após a perplexidade inicial, é interessante que muitas escolas nunca deixaram de funcionar, muitas redes nunca deixaram. Então, nas escolas, apesar de a vida, a alma da escola, que são as crianças, não estarem presentes, lá estavam os educadores, os professores, trabalhando com materiais para serem distribuídos às crianças, trabalhando com a cesta básica, que era levada até as famílias, numa preocupação de que, sem a escola funcionar, muitas crianças ficam sem a merenda. Para algumas crianças, essa merenda é uma alimentação básica, né? E se a gente pensar em educação infantil, que geralmente é em tempo integral, as crianças perdiam 3 refeições. Então, as escolas trabalharam muito intensamente nesse sentido de manter ainda um vínculo forte com as famílias, distribuindo cesta básica e depois materiais didáticos em muitas redes, a escola saiu e foi buscar a família. A família, em outras, a família foi até a escola buscar esses materiais, buscar essa cesta, e nessa inter-relação, os vínculos foram fortalecidos. Às vezes, muitas famílias que a escola não conhecia, não conseguia acesso no dia a dia, elas tiveram acesso e conhecimento. Então, esse é um grande legado. Além do que aconteceu também de uma forma muito forte em alguns municípios, que era a busca ativa de famílias e de crianças que a escola não estava completamente sem contato, não é? Porque os contatos feitos através de grupos de WhatsApp e desses contatos, eu diria, presenciais, ainda que não muito frequentes, uma vez por mês, para buscar a cesta básica, para buscar o material, elas foram muito intensificadas na pandemia. E o legado que a gente espera é que, com a reabertura das escolas, com o grande movimento e o trabalho intenso que a escola tem no dia a dia, não se perca a perspectiva de que é importante manter esse vínculo que já foi fortalecido, né, nesse período de isolamento, de mantê-lo aceso, de mantê-lo forte, né? Manter essa chama, essa atuação da escola com a família próxima, que é um legado, é um grande legado a ser mantido, um legado da pandemia. Que linda sua fala, Ana, obrigada. Bom, a gente está com vários comentários aqui, tem gente do Brasil inteiro acompanhando a gente. Espírito Santo, Pará, São Paulo, Paraná. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, não há uma receita única sobre como lidar com a pandemia, porque cada contexto exige uma resposta e as possibilidades de ação também variam. Então, Ana, como você sugere que as secretarias aproveitem esse material, mas façam suas adaptações para suas realidades, né? Já que cada local tem uma realidade diferente. Claro, claro. Olha, a primeira coisa é que, de fato, conheçam o material, né? Eu convido mesmo que vocês vão lá, vejam, é super importante, né? A gente está num momento tão desafiante dessa reabertura, e uma reabertura tão inédita, que a gente precisa se preparar para isso. E a gente precisa, de fato, reconhecer a necessidade de acolher a todos, não é?
a própria comunidade escolar como um todo precisa se preparar para isso, né? E começa tudo isso, começa na secretaria. Então, a sugestão que a gente dá, inclusive está no material, para que isso possa acontecer da melhor forma para cada município, a primeira coisa já estão estabelecidos em vários protocolos, né, que é considerar cada contexto, a realidade de cada contexto, para ver como é que se pode atuar em cada um deles. Cada contexto municipal, dentro do município de cada território, dentro dos territórios de cada escola. Agora, a maior dica que nós damos e que trazemos nesse material é, sempre que possível, os municípios criem uma comissão de acolhimento. Né? Pode parecer, poxa, são tantas comissões, mas não é. É uma comissão pensada, né, para se preocupar especialmente com essas atividades de acolhimento lideradas pela secretaria, que devem ser levadas a toda a rede. Quem é essa comissão? Né? Como é que ela se compõe? Comissão ou grupo, para a gente não ficar assim tão formal, um grupo de acolhimento, uma comissão de acolhimento, claro que com integrantes da secretaria, formada de maneira voluntária, mas contando com a presença, sempre que possível, de famílias em toda a rede municipal, em toda a escola, tem aquela família que participa muito, que está muito presente. Então, quem sabe convidá-la para participar, né, dessa comissão, e formada também por alunos, especialmente alunos do Fundamental 2, que já, né, já estão mais assim, com condições, inclusive, de atender às demandas, se esses encontros forem remotos, como eu imagino que seja inicialmente, né, a comissão possivelmente se encontrará remotamente. E como eu relatei no início, o que parecia impossível, a gente foi lá e fez, gente. Todo mundo foi lá e fez na pandemia. Inclusive, essa experiência que eu contei, que nós tivemos no município de Paulista, de encontrar as famílias à noite em casa. Nós quebramos todos os muros das escolas, os muros da casa, e estamos juntos, como diz o outro, né? Hashtag estamos todos juntos. E a gente conseguiu fazer isso. Então, é possível ter uma comissão de acolhimento? É. A gente já viu que nada mais é impossível. A gente pode fazer quando a gente quer, quando a gente deseja, quando a gente quer realmente atuar, né? Buscando a melhoria e o bem-estar de todos. E a gente tem que pensar nessa reabertura no bem-estar de todos. A comissão de acolhimento, o grupo de acolhimento, portanto, se faz como uma estratégia e um meio interessante. E por falar nisso, eu queria trazer só uma coisa que eu acabei de me lembrar, Beatriz. Por favor. Que nessas atividades assim, de acolhimento, que esteja pensando, quando eu falei assim, é preciso pensar na família como contexto de desenvolvimento e a família como sujeito, no sentido de que ela não seja vista só como um meio de reforçar, de ela ajudar as crianças nas atividades escolares e tal, mas a família como um sujeito que merece respeito, atenção, escuta qualificada, né? Ouvir a família, né? Entender de onde é que ela fala, do lugar da fala dela. Isso é muito importante para a gente criar esse clima tão necessário, né? No momento atual para todo mundo, né? É verdade, Ana, isso realmente é muito importante e é como você falou, né? Estamos todos juntos. Então a família realmente não tem que ser vista só como um meio, mas como alguém que faz parte desse meio, né? Desse vínculo com o aluno. Bom, os conteúdos e ferramentas que mostramos agora estão disponíveis no Polo, Ambiente de Formação Continuada do Itaú Social. No Polo também há outros conteúdos voltados para a educação na pandemia. Para conhecer os outros percursos, acesse o link que colocamos aqui na tela e também nos comentários aqui do chat. Então, Ana, para a gente começar, né, encerrando a nossa live de hoje, vamos reforçar como é que quem pode acessar o curso,
como que acessa, como que é feito, e vamos chamar, reforçar a importância para que todas as secretarias se inscrevam e tenham esse cuidado, né, com o vínculo da família em relação aos estudantes. Sim, é muito simples, né, o acesso ao curso. É só ir na plataforma. Dentro da plataforma, eu já disse, na área temática Educação para a Pandemia, e lá dentro da educação da pandemia, no percurso, são vários percursos, não é? No percurso para os dirigentes municipais e equipes, gestores municipais e equipes, vocês clicam e lá vocês veem também uma série de cursos interessantes que certamente vocês vão querer fazer. Mas o que nós estamos tratando aqui, que é a relação família-escola, acolhimento às famílias, ela tem exatamente esse tipo. Vocês tocam ali, entram no curso, né? Preciso, claro, vocês vão ter que fazer um pequeno cadastro, mas isso está lá no site, e daí vocês vão percorrendo o curso todo. É previsto, mais ou menos, que em 2 horas vocês percorram tudo, inclusive vocês depois têm a condição de ter um certificado e percorram o curso tudo, mas eu tenho certeza que vocês vão querer fazer com calma, porque tem vídeos, tem as apresentações que a gente precisa ir pensando. Então, eu aconselho não pegar todo de vez, mas vocês, a cada dia, e rapidamente, no máximo 3 dias, vocês darão conta, e é um curso leve, um curso bom. Além disso, eu estou dizendo isso porque eu quero muito que vocês vão lá. É muito importante fortalecer essa relação. E, além disso, vocês podem baixar tudo que ali está. Vocês podem baixar os textos, vocês podem fazer download nos vídeos, vocês podem fazer também download nos instrumentos, nas apresentações de PowerPoint, vocês podem usar esses instrumentos todos para reeditar esse curso com as suas secretarias, com as suas equipes na secretaria, com outras secretarias, com os conselhos de educação, né, ligados à educação, com o CRAS, e também dentro de cada escola, com as equipes escolares, os gestores. Né, vocês podem, enfim, disseminar, né, essas ideias com todos, né, do município e das redes. Obrigada, Ana. Vamos aproveitar para responder uma pergunta da Cíntia Soares. Eu não sei qual município, estado, ela não informou aqui, mas ela perguntou se os certificados do curso chegam por e-mail. Você sabe informar para a gente? Sei. Não, é imediato. A certificação é imediata. Quando você termina o curso todo, aí tem ali um linkzinho para você clicar e você tem um certificado. E depois vocês fazem o download. Pelo menos assim eu vi. Eu, inclusive, já fiz curso e consegui dessa forma, muito simples. Certo. Então, a gente está colocando o link aqui na tela novamente. E aqui nos comentários fica o convite para que vocês se inscrevam e conheçam um pouquinho mais desse curso. Ana, eu agradeço demais a sua presença e todas as suas falas aqui hoje, que além de relevantes, foram muito bonitas, né? Eu vi também essa mesma sensação aqui nos comentários do chat. Tem muita gente elogiando, falando que suas palavras foram muito sábias, que trouxeram luz e que estão encantados com tudo que você trouxe aqui hoje para a gente. Então, é muito bom a gente encerrar, né, a semana, começar um fim de semana com esse tema, com essas falas tão legais e tão bonitas que você trouxe para a gente. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço imensamente essa oportunidade. E falar de família é falar de algo que todos nós temos, todos nós conhecemos, todos nós valorizamos. Então, é muito bom, é uma coisa muito boa, né? Vamos lá, vamos fortalecer essa relação. Vamos fortalecer vínculos. O mundo pede por isso. Exato. Então, muito obrigada pela presença de hoje. A todos que estão nos assistindo, fica o convite, acessem o curso e vamos conhecer um pouquinho mais desse conteúdo que é tão relevante para todos nós, né, nesse cenário que estamos vivendo.
Obrigada pelos comentários. Eu não consigo citar todos os estados. Depois que eu citei alguns estados, eu vi algumas pessoas comentando. Rio de Janeiro também, Acre também. Mas eu estou lendo todos os comentários de vocês. Obrigada pela participação. Então, agradecemos pela companhia. Eu quero lembrar que esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook do Conviva e será disponibilizado no YouTube e na galeria do Conviva na íntegra. Então, por favor, divulguem em sua rede. Esperamos por você no www.convivaeducacão.org.br. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tamo junto. Tamo junto.